Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Lima, de Língua Portuguesa. E eu sou a professora Raíssa Rizeto, também de Língua Portuguesa. Hoje nós teremos uma aula muito diferente e bem divertida, não é mesmo, Matheus? Isso mesmo, Raíssa. O tema da aula de hoje é podcast na TV. Nós vamos bater um papo com convidados muito especiais para sabermos mais da opinião deles sobre o que eles pensam sobre o futuro profissional e acadêmico deles. Mas, antes da gente começar, vamos passar um recado muito importante para os professores e as professoras que estão nos acompanhando. Essa aula foi planejada para as turmas de 9º ano dos anos finais, visando trabalhar a habilidade de produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, assumindo posição diante de um tema polêmico, argumentando de acordo com a estrutura própria desse tipo de texto e utilizando diferentes tipos de argumento, como de autoridade, comprovação, exemplificação, princípio, etc. E os nossos objetivos de hoje são trabalhar a produção oral e o poder argumentativo dos alunos por meio de um podcast, incentivando a exposição de suas opiniões e a defesa delas por meio de um argumento. E não esqueçam de marcar a presença de vocês na aula de hoje, hein? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Informações dadas, vamos à aula? Agora, vamos entender melhor o que é um podcast? Você já ouviu falar dele? Podcast é uma palavra formada pela junção de iPod, que é um dispositivo de áudio criado pela empresa Apple, e também da palavra broadcast, palavra em inglês que significa transmissão. Ou seja, é uma roda de conversa sobre novidades dentro de assuntos de interesse de pessoas, por exemplo, literatura, cultura, educação, e aborda vários outros assuntos. Ele é um programa em formato de áudio, que fica disponível na internet em plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer, entre outros, aplicativos que servem para ouvir músicas. A gente pode definir o podcast como um gênero textual oral, ou seja, o texto é produzido a partir de falas e conversas. Um podcast é dividido em episódios, cada um contendo um tema. Geralmente, ele conta com uma ou mais pessoas que são os apresentadores do programa, responsáveis por apresentar o tema e também guiar as discussões. Muitos dos podcasts também contam com a presença de convidados, que dão as suas contribuições ao debate, trazendo opiniões, estudos e diferentes visões sobre o tema em questão. Em sua essência, esses programas, os podcasts, eram produzidos somente em formato de áudio. E agora, atualmente, os podcasts deixaram de ser apenas um arquivo de áudio e também são distribuídos em sites de vídeo, como o YouTube, e também nas redes sociais, os quais mostram a gravação do episódio e o estúdio, com a presença dos convidados. E existem podcasts dos mais diferentes temas. Você sabia, Raíssa? Existem aqueles, por exemplo, que abordam notícias, o que falam sobre casos engraçados do cotidiano. Também tem aqueles que falam sobre estudos científicos e até mesmo aqueles que giram em torno de histórias de terror. Tem para todos os gostos. É só pesquisar no computador ou celular e procurar um que tenha um tema do seu interesse. E como a gente mencionou, o podcast pode ser definido como um gênero textual oral, devido à presença dos debates e das falas dos convidados. Mas vocês sabiam que ele também entra como um gênero textual oral argumentativo? Vamos entender melhor o porquê disso? Os gêneros textuais argumentativos são aqueles os quais o autor apresenta a sua opinião e defende o seu ponto de vista. O objetivo é convencer aquele que está lendo a entender o seu lado e até mesmo, quem sabe, ser convencido a apoiar o autor. Para apresentar e defender os seus ideais, quem escreve o texto pode utilizar pesquisas, experiências pessoais e opiniões. Entretanto, o que for utilizado deve ser explicado com clareza, além de apresentar fontes bem confiáveis. E não podemos esquecer, que o respeito sempre deve ser mantido.
Além do podcast, outros gêneros textuais como o artigo de opinião, redação dissertativa argumentativa e a resenha crítica são considerados gêneros textuais argumentativos. Todos esses exemplos que a Raíssa falou solicitam que o autor apresente a sua tese, ou seja, a opinião, e defenda com base em argumentações e provas concretas e convincentes. Agora que entendemos melhor sobre o podcast e os gêneros textuais argumentativos, que tal, Matheus, se a gente fizer um podcast nessa aula? Vai ser uma ideia muito legal, não é mesmo, gente? Hoje a gente vai conversar um pouco mais com convidados muito especiais sobre o tema O que você quer ser no futuro? Nossos convidados são 2 estudantes da turma de 9º ano, do turno matutino, da MF Oliveira Castro, aqui em Cariacica. Vamos ouvir a opinião deles sobre os estudos, a escola e a formação profissional. Olá, sejam muito bem-vindos aos estúdios do Dever em Casa na TV. E hoje nós teremos o podcast na TV. Fala pra eles, Matheus, qual é que vai ser o nosso tema de hoje? Então, nessa aula especial, nesse podcast muito especial, a gente vai ter o tema O que você quer ser no futuro. Para isso, a gente conta com a presença de 2 estudantes muito especiais aqui da MF Oliveira Castro, Ana Júlia e Daniel. Por favor, gente, a gente gostaria que vocês se apresentassem, dissessem a idade e se vocês fazem mais alguma coisa além de estudar. Oi, meu nome é Ana Júlia, tenho 14 anos e eu amo tirar foto, postar stories também, indo pra academia e outras coisas. Uhum. Bom dia, meu nome é Daniel, tenho 14 anos e eu gosto de jogar futebol. Então, pro podcast de hoje, eu e Matheus pensamos em algumas perguntas para fazer para vocês, tá? Então, sintam-se muito confortáveis para poder contar pra gente a verdade, exatamente a opinião de vocês sobre isso. Nada além da verdade. Nada além da verdade. E aí, a primeira coisa que a gente queria saber é como que foi esse processo para vocês de readaptação a voltar às aulas presenciais? Vocês tiveram dificuldade nisso? Sim, eu, por exemplo, tive muita dificuldade quando voltou às aulas, eu fiquei meio assustada, presencial, porque foi praticamente 2 anos sem aula presencial, foi muito chato, realmente, porque você não tinha aquele contato com o professor de chegar nele, perguntar, você poderia até mandar uma mensagem para ele, mas não era aquela mesma coisa. Contato físico, Aquele contato né? físico, né? Sim. E você, Daniel, como é que foi essa adaptação aí, esse dia a dia, agora que vocês voltaram presencial? Para mim, a adaptação foi mais fácil, eu já conhecia praticamente todos os professores e alunos. Ah, legal. Aí esse contato físico deu uma ajuda melhor, né? É Sim. melhor do que ficar Sim. só recebendo atividade em casa. Mas esse primeiro trimestre que teve provas, eu fiquei meio assustada, assim, porque foi a primeira prova, podemos dizer assim. Uhum. Então, eu tomei um susto, fiquei muito nervosa nas provas. Eu acho que o Daniel também ficou. Tava muito difícil. Tava difícil. Não, eu acho que a gente desacostuma a escrever ali, sabe? Tava tão acostumada a fazer prova no computador. Ter essa prova, se segurar a prova, o papel. Nossa. E ainda nesse assunto da escola, gente, como que vocês sentem que a escola, ela ajuda vocês na construção do futuro de vocês? Tanto profissional, quanto como pessoa mesmo, cidadão. Como que vocês sentem que a escola ajuda? Eu acho que a gente aprende muita coisa na escola, realmente. Uhum. Os professores fazem parte da nossa vida, porque a gente precisa deles. Se, vamos supor, eu quero fazer uma faculdade, Uhum. então eu preciso deles para, ter um futuro que eu quero. Legal. Os professores ajudam bastante, eles incentivam a gente a estudar. É como Olha, se fosse... gente. É aquela bússola, né, que a gente sempre vê, né? A gente precisa daquele norte para orientar a gente não só nas matérias, né? Mas se no futuro, de qualquer forma. E assim, eu entendo muito vocês, porque quando eu tava na escola, eu tive professores que me estimulavam muito, sabe? E aí eu fui me apaixonando. Inclusive, hoje fiz letras por conta disso, porque eu tive vários professores, tive uma professora também que foi muito incrível pra mim. E aí foi isso, assim, fui me apaixonando cada vez mais, e agora estamos aí, professores também. Tem professores que você nem pensa em fazer aquilo, e eles acabam te dando incentivo, você Sim. até pensa em outro futuro. Pois é, e sobre isso, inclusive, vocês sentem que vocês têm alguma matéria que vocês conseguem se identificar mais, algum professor, mesmo que você não goste da matéria, te dá algum incentivo? Eu acho que português
e ciências. Você gosta dessas matérias? Sim, eu gosto de ciências real. Eu também. Eu acho que é a matéria mais Sério, fácil gente? que tem na escola. Eu fiz letras português, mas eu adoro ciência também. Era uma outra opção pra mim. Gente, pavor. Nossa, eu sou péssima Nossa, isso é em muito matemática. Não, Você, matemática. Daniel? A professora de geografia ajuda bastante a gente. Ela dá incentivo não só na matéria dela, mas como nas outras também. E você curte a matéria de geografia também? Ah, Sim. eu gosto. Geografia, a professora ela incentiva muito a gente, realmente. Uhum. Só que Famosa essa professora, hein? muito. Vou convidá-la depois. Eu vou chamar ela pra cá. A mais famosa da escola. A gente, como posso dizer, a matéria dela, eu não sou muito boa. Eu não sou muito boa em geografia. Mas ela faz ficar fácil, Uhum. entendeu? Pelo jeito dela de explicar. Ela facilita, né, o caminho, Isso. percebe as dificuldades e vai auxiliando vocês, né? Muito Exatamente. interessante isso. Vocês falaram, né, sobre os professores, que eles incentivam, que eles auxiliam. E com esse incentivo, com esse auxílio e tendo, né, essas matérias que vocês mais gostam, que vocês mais se identificam, vocês pensam em fazer alguma faculdade com esse incentivo, né? Esse incentiva vocês a fazer uma faculdade, buscar uma especialização um pouco maior. Pode ser na matéria que vocês gostam Geografia. mesmo, né? Geografia, ou em alguma outra área, vocês pensam em fazer alguma faculdade? Então, eu queria fazer muito direito. Uhum. Sempre falei que quero fazer direito. Mas, como eu posso dizer, depois que eu fui pesquisando mais, né, sobre essa área, tal, aí eu descobri que tem a Polícia Federal. Uhum. E eu gostei muito, realmente. Eu li bastante sobre isso, então eu gostei. Então penso, né, fazer a prova pra passar. Gente, olha que chique, né? Mesmo gostando de geografia, você quer ir pra área... Não, se bem que tá totalmente linkado com a nossa área, né? Que Não, direito sim. é muito português. Realmente. Elas Olha, provas aqueles livrão. nossa senhora. E você, Daniel, o que você tem vontade? Se você tem vontade, né, de fazer uma faculdade... Ainda tô pensando, tem várias coisas que eu posso escolher, aí eu ainda tô pensando. Isso é muito normal, gente. Vou contar uma curiosidade pra vocês aqui, que antes de eu fazer letras, eu fazia faculdade de computação. Uau. Não tinha nada a ver comigo. Eu chegava lá, enfim, não tinha nada a ver comigo, eu não sei porque que eu me meti nisso, mas assim, é isso, a gente demora mesmo a decidir o que a gente quer e vocês ainda são novos, então tem muita coisa pra nono acontecer. ano ainda, sabe, gente? Vocês ainda tem um tempinho pra pensar. Exatamente. E até lá no futuro mesmo, vocês ainda vão pensar, vocês podem mudar. Igual a isso, fez computação. Fiquei um período fazendo computação, juro. Uma conhecida minha na faculdade, ela fez várias faculdades. Fez primeiro química, aí saiu na metade do curso, depois foi pra engenharia, Nossa. engenharia mecânica, não lembro. Depois foi pra português. Aí Nossa. aí ela se encontrou em português. Nossa, Letras. nada a ver, gente, nada a ver. Mas assim, né, nesse período de adaptação de vocês na escola, vocês tiveram que mudar alguma coisa na rotina de vocês? Vocês têm seguido uma rotina de estudo? Ou é aquela coisa assim, eu só estudo ali no horário que eu tô na escola, faço o mínimo das atividades de casa? Aí depois faz alguma outra atividade, alguma coisa fora da escola? Então, mudou porque não tinha aquela cobrança, Uhum. né? Aquela cobrança quando era a online. Então, agora que tá presencial, tem aquele dever de casa, trabalho também, Uhum. tem muita coisa, então tem aquelas obrigações. Sim. E mudou na minha rotina porque, como eu tô fazendo menor aprendiz, Uhum. então tem que encaixar a escola, os estudos, Um tudo. trabalho, né? Porque, Sim. olha... E como é que é o menor aprendiz, assim? Como que é pra você? Quando eu comecei o menor aprendiz, na primeira entrevista eu falei bem assim, eu não vou passar. Na minha primeira entrevista, eu fiquei muito nervosa. E, por incrível que pareça, eu passei entre 30. E eu fiquei, muito surpresa. Mas ali, eu tô trabalhando no RH agora, numa empresa de transportadora. Aham. O nome dela é Logma. Eu achei muito legal a experiência, porque no futuro, eles vão ver que, né, desde os 14 anos, minha carteira já tá assinada, Uhum. tudo certinho. E eu faço curso de informática. Aí, esses dias eu vou pegar meu diploma, que eu acabei. Aham. E eu coloquei em prática, né, o curso. E foi muito bom pra mim. Ah, legal. Então sabemos que a Ana, que além de estudar, ainda tá ali trabalhando, E né? tá desenvolvendo, né, as habilidades também. Você fez o curso Sim. e tudo mais. Quando eu comecei a fazer o curso de informática, não vou mentir. Aham. Eu falei pra minha mãe,
eu tô fazendo por obrigação, isso não vai me dar futuro. Aí ela colocou na minha cabeça, não, vai dar futuro sim. Mas é uma forma de pensar também, né? Tipo, que te ajuda a desenvolver uma nova habilidade, que vai que você Exatamente. aplica lá no futuro, Porque em alguma ela forma. falou bem assim, imagina se você trabalhasse no RH e você precisasse Ó. de alguma coisa. Eu falei assim, prever o futuro? Talvez. Então, foi uma coisa que eu coloquei em prática, realmente, tipo, planilha. Eu falei assim, eu não vou usar isso, e tô usando agora. Tá usando. Nossa, eu Aham. também, viu? Nunca imaginava que ia ter que usar planilha na minha vida, mas aqui estamos usando. E você, Daniel, você segue uma rotina, assim, de estudo quando você tá em casa? Ou só vai pro futebol? Você faz, assim? O estudo é bem complicado, né? Que, tipo, é tudo mais difícil agora, né? Que é o último ano. Uhum. E tem que fazer os trabalhos de casa e etc. Então, aí ele falou assim, no último ano. Último ano do quê? Vocês estão no 9º ano. Vocês estão se preparando pra alguma coisa? Daniel, você pensa em fazer, sei lá, prestar pra tentar entrar no IFES, algum instituto federal? E aí? Ah, tem até o final do ano pra pensar, né? Não, tá certo. Amo, errado não tá. Tá E certo. você? Eu queria entrar no IFES. Você né? quer? Qualquer um, né, quer entrar no IFES. Mas, como posso dizer, eu tô estudando, mas tem gente na escola, os amigos mesmo de classe, que faz curso, né, do Uhum. pré-IFES e tal. Uhum. Mas eu pensei em estudar em casa realmente. Uhum. Então, eu tô estudando o básico, que eu dei uma pesquisada pra ver o que cai mais ou menos, pra ter uma noção. Uhum. É isso, e eu espero, né, passar na prova. Legal. Não, mas esse cuidado que você tá tendo mesmo, não, né, estando no curso e tal, já é uma forma de se preparar. Porque, de alguma forma, você não tá indo fazer a prova, sei lá, na cara e na coragem. Você tá indo preparado, você tá tentando, né, tentando construir. E como o Daniel falou, sabe, ainda tem ainda tem muito tempo para decidir. Tipo, é como a gente disse, até você chegar, por exemplo, na faculdade ou for fazer algum outro curso, vocês ainda podem mudar. Igual a Raíssa falou, computação para letras, sabe? Nossa, gente. E ainda poderia ir para outra coisa, sei lá, ciências, né? Que você adorou ciências. Mas como é que fala? Eu penso assim, vamos supor que eu não passe no IFES. Uhum, Agora, é o primeiro ano, mas É eu o posso tentar o segundo. exatamente. É sempre tentando. Sim. E é isso, gente. É lidar com as possibilidades daquilo, sabe? Assim, pode ser, pode não ser, mas assim, só o fato de vocês Pode estarem não pensando. ser agora, pode ser não depois. agora. Mas só o fato de vocês. E a gente trouxe vocês aqui justamente pra isso, assim. Pra gente começar a pensar, porque às vezes, eu, na idade de vocês, quando tinha 14 anos, eu acho que eu nem pensava. Tipo, na minha cabeça eu era, ai meu Deus, vou ser Ou também cantora, atriz. Tem aquele desespero também, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Gente, calma, só 14 anos, sabe? É isso. Só que aí vai chegar um momento, quando vocês estiverem lá no 3º ano, que aí vão falar assim, ó, vocês vão ter que prestar vestibular e vocês têm que fazer uma faculdade. Aí você fica naquele desespero. Meu sim. Deus, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Então é legal a gente ir conhecendo antes, entendendo como é que funciona. E é isso eu acho legal de vocês. E mostrar também que não é uma coisa para ser pressionado, sabe? Porque a nossa intenção aqui nessa aula é justamente entender a opinião de vocês e saber como é que funciona a cabecinha de vocês, sabe? Porque não é para empurrar, não é para vocês, tipo, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo. Mas como que vocês estão pensando no futuro de vocês, Isso. sabe? Por exemplo, o Daniel fala que ele gosta de jogar bola, jogar futebol. Quem sabe ele não pode ser maior do que o Neymar daqui a alguns anos. Então, Olha, não vai ficar esqueça das amizades. riquíssimo. Não esqueça dos professores também. Exato, obviamente. Mas assim, é realmente entender como é que funciona e mostrar que não precisa ser uma coisa ser pressionado, como você disse, né, Ana Júlia? É a primeira vez. Pode ser que não passe, pode ser que passe, pode ser que não passe. Vai tentando outra coisa, vai entrando em alguma outra especialização, enfim, tem várias possibilidades. Aí agora, pensando aí no futuro de vocês, Daniel falou aqui de jogar futebol, Ana Júlia falou de direito. A gente queria saber o que vocês têm feito hoje, assim? Vocês fazem alguma coisa de diferente para poder conseguir alcançar isso que vocês querem? Como posso dizer? Eu acho que eu mudei um pouco minha rotina. Porque eu ouvi, né, muitas pessoas tentando e não conseguindo, falando que a prova é muito difícil. Então eu falei assim, é melhor mudar agora, né, o meu comportamento, meus estudos, pra no futuro não ficar aquela coisa de tipo, nossa, tem que estudar isso tudo. Uhum.
mesmo sabendo que eu estou ainda no 9º ano, é melhor pegar algumas matérias. Mas assim, é a sua decisão, né? Tipo, ir se preparando desde já, né? Eu acho, tipo, na minha cabeça, eu acho melhor. Aham. Porque não é uma prova do IFES, né? Não é. Porque, tipo, obviamente lá vai ser muito mais difícil. Então, vamos supor, matemática. Eu sou horrível em matemática. 2. Eu também, gente. Sou horrível em matemática. É uma coisa que eu tenho que melhorar muito. Então, eu falei assim, não, vou começar a estudar agora. Porque chega na hora, eu não sei nem quanto é que é 2 vezes 2. Mas, Às vezes é um nervoso também, viu? Olha, Faz no dedo ali já na passei, hora, tipo. já passei uns perrengues com prova de matemática. Mas é isso, né? Pelo menos eu sou boa em linguagens. E é isso que importa. E você, Daniel, o que você faz hoje, assim, que você sente que vai te ajudar com esse plano que você tem? Eu acho que pra mudar a rotina agora tá muito difícil, porque os estudos estão muito pesados. Os estudos? A dedicação dos estudos já é um... Já é bem pesado, assim. Já coloca no caminho, então, tipo... E assim, mesmo com os estudos, você consegue tirar um tempinho ali nas horas vagas pra jogar, não é? Então meio que já é, né, uma forma de investir aí nessa carreira, que vai que, né? Ou então, tá tudo bem também se mudar de ideia depois. Já tem todo Acontece. aquele treinamento, né? E eu tô sabendo que você tem notas altas, então a gente já sabe que onde você quiser seguir, você vai dar certo seguindo, né? Vai. Então, gente, a gente encerra aqui esse podcast especial que a gente fez na aula. A gente gostaria de agradecer novamente vocês, Ana Júlia e Daniel, pela presença. Tá? Muito, muito obrigado por dividirem as opiniões, os seus modos de ver, né? Como que vocês estão se preparando para o futuro, o que vocês querem ser, qual a visão de vocês sobre isso. E obrigado por, mostrar pra gente que nem tudo tem que ser essa pressão, né, Raíssa? Isso, gente. Não é colocar um peso em cima de vocês, mas, auxiliar realmente, igual vocês falaram, os professores auxiliarem, nortearem vocês nesse processo, tá? Muito, muito obrigado por terem vindo, por terem aceitado esse convite, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A aula de hoje foi muito divertida, não é mesmo, Raíssa? Sim, Matheus. A gente entendeu o que é e como funciona um podcast. Entendemos mais sobre o gênero argumentativo e tivemos a presença mais que especial dos estudantes da EMF Oliveira Castro. E vocês aí de casa, gostaram do nosso podcast? A gente quer saber a opinião de vocês. Gravem um vídeo ou um áudio falando um pouco sobre o tema da aula. O que vocês querem ser quando crescerem? Por que escolher essa profissão, essa área? O que tem feito para isso? Como tem sido a rotina de estudos de vocês? Depois é só enviar para esse QR Code que aparece aí na sua tela. Vai ser muito bom ouvir o que vocês pensam sobre o assunto do nosso podcast. Nosso encontro está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem bem, se cuidem e não se esqueçam. Mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau.